Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para nos levar além, que é poderosa para reconstruir a nossa vida e nos dar um propósito digno de louvor a Deus. Vambora, bora para cima, hein? Semana começando, como que tá o coração? Creio que expectativa a milhão. Vamos lá para a nossa conversa? O texto hoje, para nossa breve reflexão, ele encontra-se no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Eu quero ler com vocês o capítulo 18, a partir do verso 15. É um texto bastante conhecido, fala assim: Simão Pedro e o outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. Versículo 25. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: Eu não vi você no bosque das oliveiras com Jesus? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra. Isso aqui é o julgamento de Jesus antes, precedendo o momento da cruz. E Pedro e João resolveram segui-lo, um pouco que sorrateiramente, um pouco escondido, para que ninguém percebesse eles. E, logicamente, eles foram reconhecidos, o que ocasionou uma palavra, uma profecia de Jesus, que Jesus emitiu com a sua boca um pouco antes de que Pedro negaria ele 3 vezes antes do cantar do galo. Isso traz um aprendizado valioso para a nossa vida. Quantas vezes negamos Jesus, não é verdade, irmãos? E eu comecei lendo ali no versículo 15, e nesse meio tempo o Senhor Jesus começou a ser julgado e socado. Não li essa parte, não vou fazer as aplicações pertinentes a esse versículo, somente a parte que se refere ao Pedro. Vamos lá? Fala assim: Simão Pedro e o outro discípulo seguiram Jesus. Versículo 15. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Eu gosto como João começa essa narrativa. Ele começa falando que eles seguiam Jesus. E de fato, uma das características dos discípulos do Mestre é que eles seguem Jesus. De fato, essa é uma das características mais marcantes. É aquilo que mais se assemelha. Nós confiamos no propósito do Mestre. Nós defendemos a sua causa com a nossa vida, nos entregando, se preciso for, até a própria morte. Agora, quando seguimos Jesus, irmãos, encontraremos acessos a cenários improváveis. Encontraremos acesso a cenários improváveis. Eles estavam ali na casa do sumo sacerdote, no pátio interno, um lugar sigiloso, um lugar secreto. E Deus nos coloca nesses lugares. Deus nos coloca para que nós venhamos a vivenciar e ver com os olhos o que está acontecendo. Sim, isso faz parte de uma revelação, que faz parte da palavra que Jesus tinha dado para os discípulos. Satanás chega para Deus e pede para peneirar Pedro. E Jesus fala para ele: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, e eu roguei a Deus que suportasse. E esse era um processo ao qual Pedro tinha sido submetido, sido entregue, meu irmão, na mão de Satanás, por negar Jesus. Mas ele, ao mesmo tempo, seguia Jesus. Ele não negou Jesus totalmente, vamos dizer assim. E eu quero ler com vocês, porque esse seguir Jesus já vai nos dar acesso justamente a cenários que fazem parte do nosso propósito, que nós não teríamos acesso, cenários improváveis. Efésios 3:12 diz, fala: por meio de quem temos livre acesso com toda a confiança, por meio da nossa fé nele.
E esse acesso aqui é a presença de Deus, irmãos, mas é acesso justamente a lugares a qual nós não teríamos antes, por exemplo, ao trono da graça. É por meio de Jesus Cristo, é por seguirmos Ele. Nós teremos acesso a lugares que nós não teríamos antes. A palavra continua falando, Pedro teve que ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão e ela deixou Pedro entrar. Irmãos, olha, não se apresse para entrar. Espere em Deus. Espere em Deus. Não acesse a lugares que Deus não quer que você entre naquele momento. Talvez tenha um momento certo, e com certeza tem um momento e um propósito para debaixo de cada tempo que o Senhor nos submete. Eclesiastes 3. Então não apresse, sabe? Não se apresse para entrar em lugares que Deus está mantendo escondido, que Deus não revelou. As coisas encobertas, elas pertencem a Deus, e as reveladas a homem. Tem pessoas que ficam querendo fiscalizar o agir de Deus. No momento certo, Deus te mostra tudo que está acontecendo. Irmão, não se preocupe com isso. Eu já vivenciei muito isso na minha vida. E olha, há uma voz no nosso coração que mostra para nós todas as coisas que está acontecendo. Tenho certeza que Pedro sabia qual dificuldade Jesus seria submetido. Ele mesmo teria falado várias vezes, teria predito que ele seria entregue na mão dos fariseus, que Judas o trairia. Então tudo estava acontecendo conforme o script, estava tudo no controle de Deus. Então não se apresse. Eu quero ler com vocês Salmos capítulo 27 para nós ilustrarmos esse versículo que eu acabei de ler. Salmos 27, versículo 13 e 14 diz o seguinte: mas eu tenho certeza que ainda verei a bondade do Senhor triunfar sobre essa terra. Espera pela ação do Senhor. Seja valente e encha o seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor, irmão. Espere com confiança no Senhor. O Senhor sabe o que está fazendo. Não importa se o cenário seja de tensão, não importa se o cenário seja de humilhação e vergonha, se seja de afronta, se seja de violência, o que seja, irmão. Se Deus te colocou ali naquele momento certo, é porque você tinha condição de estar. Acredite nisso. Acredite que você foi preparado para o tempo que você vivencia nesse momento. Olha, e eu estou falando aqui, logicamente, das pessoas que seguem Jesus, irmãos, daqueles que seguem Jesus por onde ele for. A palavra continua falando. A moça perguntou a Pedro, João tinha pedido a moça, e aqui nós voltamos ao acesso. João tinha esse discípulo aqui, a qual fala, provavelmente é João, e ele conhecia a moça e ele pediu Pedro para entrar. A moça, quando Pedro ia entrando, a moça perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos? Não, respondeu ele, não. A primeira negativa, irmão. O primeiro momento. Olha, irmãos, e aqui o que vai acontecer, irmão? Olha, vão te reconhecer pelo que você faz. Vão te reconhecer pelo que você faz, sim. Talvez não expressem isso em público, mas todas as pessoas sabem que você está seguindo Jesus. Olha o que ela fala assim, ó: você não é um dos discípulos daquele homem? E agora, a pergunta que não quer calar, irmão: o que você fará? Porque vão te reconhecer, irmão, vão te reconhecer. Vão te reconhecer pelo que você faz, vão te reconhecer por ser discípulo do Mestre. Em Salmo 42, versículo 3, a palavra fala: as minhas lágrimas têm me servido de alimento dia e noite. E essa é uma característica de quem serve ao Mestre. Enquanto meus inimigos zombam de mim, perguntando: onde está o seu Deus? É justamente naquele momento em que Jesus está apanhando, em que nós estamos apanhando. Aonde está a promessa? Não foi Deus que te prometeu? Olha o que aconteceu. Você não serve a Deus? Por que você tem vivido em situação de humilhação? E a pergunta que não quer calar: o que você fará com isso, meu irmão? O que você fará com isso? Naquele momento, irmão, eu creio que Jesus submeteu claramente a Pedro aquela situação, porque para mostrar o coração de Jesus, nos leva ao deserto, e ali começava um inverno da alma, um deserto pessoal de Pedro, para mostrar o que tinha dentro do coração de Pedro.
E o Senhor, Ele nos submete, Ele coloca nós ao deserto para mostrar para nós o que tem dentro do nosso coração. Não é o que tem dentro do coração do irmão do lado, não é o que tem dentro do coração do esposo, da esposa, do pai, da mãe, do filho, da filha, do pastor, da pastora, ou do irmão da igreja, ou daquele colega de trabalho. É para mostrar o que tem dentro do seu coração. É por isso que nós somos submetidos a esses testes. Nesse momento nós observamos, nesse momento nós conseguimos observar claramente se já somos capazes de perdoar, se somos capazes de vivenciar a promessa, se está doendo, se tem ira, se tem ódio, se tem medo, tudo aponta nos momentos de pressão. Os momentos de pressão eles fazem revelar o que tem dentro do coração, mas o que você fará? Olha, Paulo aconselha Timóteo o que nós devemos fazer, nós que seguimos Jesus. Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 12 fala: e se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, lembre-se de que algum dia iremos governar com ele. Entretanto, se desistirmos e o negarmos, então ele também nos negará. Mas por que ele não negou Pedro? Por que não, irmão? Porque Pedro estava na condição de seguir Jesus. Pedro queria alcançar, de fato, a sua melhoria pessoal. O fato dele seguir Jesus faz toda a diferença, irmão. Faz toda a diferença. Olha, e a palavra continua falando: como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. Pedro estava-se com os inimigos, irmão. Estava com os guardas. E talvez não tinha percebido. Por quê? Porque tinha uma fogueira e ele estava com frio. Era necessário saciar a alma, porque o momento tenso, o momento de dor, ele provoca. Agora, entenda, irmão, a negação a Jesus nos leva a aceitar a oferta do inimigo. Eu quero repetir, a negação de Jesus automaticamente vai nos levar a aceitar uma oferta para o inimigo. Eu gosto de Billy Graham relatando ali a perspectiva que ele tem sobre Jonas. Ele fala que toda vez que nós negamos fazer a vontade de Deus, Satanás tem um barco pronto para nos levar para longe da presença de Deus. Agora, nesse barco é nós que nós pagamos o preço. Muitas pessoas, irmãos, têm vivido sem paz, que excede todo o entendimento e o coração. Por quê? Porque negam Jesus. Nesse momento não há paz. A palavra fala em Isaías capítulo 26, versículo 13, que Deus conservará em perfeita paz cujo aquele propósito está firme nele, confia nele, ou seja, que segue nele. Mas em determinados momentos, até em determinados momentos que estamos seguindo Jesus, vai nos faltar, meu irmão, a fé, porque Jesus vai nos colocar à prova, vai nos colocar em momentos difíceis. E nesse momento Satanás está ali, pronto, meu irmão, com a fogueirinha, para aquecer aquela parte fria nossa, não é verdade? Quero ler com vocês, porque isso se assemelha muito, e aí nós precisamos aprender quando é que nós vamos ser aprovados, quando o ciclo vai deixar de ser vicioso. Em Lucas, capítulo 23, eu até ministrei essa palavra para vocês há pouco, no versículo 36, Jesus já aos pés da cruz, logo depois dos líderes religiosos terem zombado eles, os soldados chegam para ele e falam: os soldados também caçoavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. E o vinagre, ele representa justamente aquilo que ameniza a dor. O vinagre era uma bebida forte, era como se fosse a 51 hoje. E para quem está sofrendo, 51 é metiolate. Eu quero repetir, para quem está sofrendo, 51 é metiolate. Então deram para ele beber, mas ele se negou, ele não bebeu o vinagre. E o vinagre representava justamente a anestesia da alma, assim como representa essa fogueira para Pedro. E muitas vezes nós caímos nessa cilada, não é verdade, irmão? Trocamos o propósito de Deus por momentos. Eu quero repetir, trocamos o propósito de Deus por momentos de dopamina barata. Nos entregamos ao prazer que o mundo nos oferece. E estamos ali prontos, porque de fato ainda não estamos prontos para vivenciar tudo aquilo que Deus tem. E muitas pessoas, irmãos, talvez nem estarão. Olha, eu jamais ali, eu passei por momentos de pressão na minha vida, momentos de muita pressão, e sei o que é, sei que não é fácil, mas sei que tem algumas pessoas que, por exemplo, como Judas, que traem aquele que ofereceu o amor, que de fato não consegue
Sabe, a diferença de Judas e Jesus é que Judas procurou ajuda na religião, tentando devolver as 30 moedas de paz. Se ele tivesse esperado 3 dias, como Pedro esperou, ele teria. Mas ali vai estar a oferta do diabo. E no versículo 25 ele fala, nesse meio tempo. Qual meio tempo, irmão? Eu quero relatar, porque nesse meio tempo ele estava sendo socado, Jesus, chicoteado, estavam colocando a coroa de espinho nele e ele estava sofrendo muito. Mas Lucas, retratando essa palavra, ele fala que fitou os olhos em Pedro, vendo Pedro negar. Justamente nesse momento, ele fala, nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente, você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo, não sou. Nesse cenário, meu irmão, que nós aceitamos a oferta do inimigo, quando nós entramos nesse cenário justamente de não suportar a dor do processo, de não suportar o processo de querer negar, de sucumbir ao caminho do pecado que já foi traçado por Satanás na nossa mente, e de fato naquele momento nós somos escravos do nosso pecado, nesse cenário, humilhação e vergonha nos esperam de quem ofertou ajuda, de quem ofertou a fogueira. Vai vir dali, vai vir exatamente dali. Vai vir exatamente dali, meu irmão. Olha, a intenção de Satanás, quando ele oferta algo para nós, é justamente trazer vergonha e humilhação. Nós vemos isso no livro de Gênesis, em Gênesis 2:25, fala que ambos andavam nus, tanto o homem como a mulher, na presença do Senhor. E o Senhor, de fato, nós já verdadeiramente andamos nus. A palavra fala, o salmista fala que no Salmo 139, que se nós formos o mais fundo abismo, ou mais alto monte, lá Ele estará conosco. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra para saber quem está disposto justamente a agradá-lo, obedecendo, tendo atitudes de fé. Os olhos do Senhor percorrem, buscando aqueles que são adoradores em espírito e em verdade. Agora, quando nós acertamos a oferta do inimigo, meu irmão, invariavelmente, humilhação e vergonha chegarão a nós. Em Gênesis capítulo 3, versículo 10, logo depois da palavra falar que eles andavam, quando eles estavam na presença sem o pecado, no versículo 10 fala, ele respondeu, logo depois de ter pecado, depois de ter comido o fruto proibido, percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque eu estava nu, e o medo e a vergonha andam junto. Por isso me escondi. Quantas pessoas têm escondidas por causa do seu pecado, com medo de Deus? Quantas pessoas entram nessa situação e não têm coragem mais para se aproximar do Senhor? Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, arrependa-se, sabe, daquilo que você tem feito. Pergunte para Deus o seu propósito e chegue perto dele. Deus é um Deus amoroso. A palavra fala que Jesus fitava os olhos nele enquanto isso acontecia. Por quê, irmão? Porque Jesus se preocupava de fato com o que estava acontecendo. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas que nós amamos, vemos os caminhos que elas estão andando fora do propósito de Deus e nós sabemos o que vai acontecer, irmão? Vai vir muita dor, vai vir muito remorso, vai vir uma consciência pesada, uma culpa e uma condenação a qual Satanás usa para aprisionar. Mas Romanos 8:1 diz que aquele que está em Cristo não há mais condenação, mas para isso é necessário se expor, vir à luz, deixar que a luz de Cristo revele. E muitas pessoas, irmão, negam isso. Olha, uma das chaves justamente para reconstruir a vida é não negar a verdade, é se chegar perto da luz de Jesus para mostrar, porque se você não mostra para ele qual é a sua fraqueza, como é que você vai trabalhar nela, irmão? Como é que você vai trabalhar nela, minha irmã? Não tem jeito. E olha, a palavra continua falando. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, perante o homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou, eu não vi você no bosque das oliveiras, com Jesus lembrou do corte na orelha. Pedro, vida louca, né, irmão? Esse não era o Pedro que tinha eliminado o plano B, lá em João 6,68, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas agora estava negando, e reconheceram o que ele tinha feito. Ao servo do sumo sacerdote Malco cortou a orelha, tentando defender Jesus. Naquele momento ele estava todo corajoso, querendo defender o Senhor com espada. Não é verdade? Quantas vezes nós
tentamos defender Jesus com a espada da nossa palavra, mas Jesus não precisa de ninguém para se defender, irmão. Agora, uma coisa esse versículo traz para mim: longe de Cristo, estamos expostos à acusação. Longe de Cristo, o acusador toma conta, e todos aqueles que trabalham para ele. Não tem como, vão te acusar. Agora, Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz que nós devemos manter os pensamentos nas coisas do alto, e que em Cristo, no versículo 3, nós estamos escondidos. E o que é estar escondido em Cristo, Alisson? Se eu estou dentro do seu propósito, se eu não estou negando o seu propósito, volta em Isaías capítulo 26, versículo 3, que diz que ele guarda a mente em perfeita paz. É perfeita paz, irmão. Essa pessoa ela não tem dificuldade para dormir, essa pessoa ela não vive à sombra do medo. O Senhor guarda a mente e o coração. O que quer dizer isso? Os pensamentos e os sentimentos daquela cujo propósito está firme, está escondido em Cristo. Mesmo que esteja falhando em eventual momento, cumprindo o propósito. Agora, para aqueles que não, irmão, aí a acusação vem. Não é você que estava lá cortando a orelha? Aí vem todas as acusações, irmão, e é um bombardeio. Quem passa por isso, de cada 10 pensamentos, 11 são ruins. Eu quero repetir, de cada 10 pensamentos, 11 é ruim. Então eu creio que eu estou pregando para pessoas que passaram por uma afronta, que passaram por uma dificuldade, que passaram por um momento de terror e de medo, a qual não souberam o que fazer e se entregaram ao seu pecado. Eu quero lhe incentivar, meu irmão, confesse, arrependa-se, sabe, aceite Jesus Cristo hoje como seu Senhor, e Ele se torna o seu Salvador, e automaticamente você estará escondido nele. Mas para isso você precisa guardar os mandamentos dele e aceitar o que ele está falando para você fazer como propósito. Não tem como ficar se esquentando numa fogueirinha de vez em quando. Olha, a palavra vai falar, mais uma vez, Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. E eu quero dizer, meu irmão, a palavra vai se cumprir. Para o soberbo, para o pecador, Deus abate. E aí ele cai em si. A palavra fala em outras versões que ele caiu em si. A palavra vai se cumprir. Em Mateus 26, versículo 34, Jesus diz para ele, ainda hoje, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Deu com a quantidade correta e falou que era antes do galo cantar. E naquele momento o galo cantou. E Deus vai te dar um sinal, meu irmão, de que a palavra está se cumprindo, seja ela positivamente ou negativamente. Olha, saiba que se você estiver sóbrio e vigilante, sabendo que o diabo anda ao seu derredor, como fala em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, procurando a quem possa tragá-la, para você a palavra é essa aqui, ó. E eu não quero terminar, logicamente, dessa forma, eu quero terminar com esperança, porque Pedro foi muito humilhado, irmão. E Deus e Jesus lá na frente encontrou com ele, com o mesmo cenário, uma mesma fogueirinha, perguntando, Pedro, tu me amas? Eu acho que Jesus estava tirando um sarro com Pedro, né? Tu me amas? Primeiro você cortou a orelha e depois me negou, Pedro. Que negócio é esse, Pedro? Se esquentando numa fogueirinha. E Jesus montou carinhosamente uma fogueira lá com os pãezinhos e os peixes, remontando o mesmo cenário. Então eu quero profetizar que a palavra vai se cumprir no mesmo cenário, mas será em amor. Em Mateus capítulo 23, no versículo 11, Pedro de fato foi muito humilhado e envergonhado por causa da situação, mas a palavra fala em Mateus capítulo 23, versículo 11, fala o seguinte, mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Qual sois que por si mesmo se exaltar, será humilhado. Agora, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será humilhado. Irmão, será exaltado. Os humilhados serão exaltados. Aqueles que se colocaram a seguir. E por isso que eu falei que Pedro estava seguindo Jesus, que isso faz total diferença. Deus o exaltou de sobremaneira. E tanto que ele escreveu em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, humilhem-se diante da potente mão do Senhor, para que no tempo certo ele vos exalte. Eu não tenho certeza de que tudo que você está passando, meu irmão, tudo que você está passando nesse momento faz parte de um processo. E você se colocou, eu sei que você se colocou num processo de dor, de humilhação por alguém, por uma pessoa que talvez seja cega, não consiga enxergar o peso dos seus atos. Talvez você seja intercessor, profeta dela. Você se dispôs a levar o caminho, a verdade e a vida. E quantas vezes nós levamos e somos injustiçados, somos colocados nesse lugar, e o cansaço, o medo
nos leva a cometer pecados, nos afastando de Jesus, mas o Senhor carinhosamente vem, segura na nossa mão e fala: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas, então vá e apacente as minhas ovelhas. A promessa se cumpriu não somente do galo cantar, mas a promessa se cumpriu de fazer Pedro um pescador de homens de almas. Ele queria ser pescador de homens, mas Jesus o tornou pescador de almas. E eu quero profetizar que não importa o que você esteja vivendo, meu irmão, se você verdadeiramente se arrepender e mostrar para o Senhor que se arrependeu com as suas ações, Deus é poderoso para perdoar os seus pecados e levar você a um lugar de exaltação, um lugar aonde você jamais imaginou estar. Que Deus possa lhe conduzir, meu irmão, a essa experiência verdadeira de arrependimento, que Ele possa nos conduzir a essa experiência verdadeira de arrependimento, onde a nossa vida não cabe mais no lugar onde Ele preparou que nós estaremos. E eu tenho certeza que naquele momento o Cordeiro lhe dará uma recompensa pelo teu sacrifício. Eu gostaria de deixar essa mensagem para os irmãos, que todos possam ficar com essa breve ministração. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Uma ótima semana. Tchau, tchau.